Durante algumas noites, as lágrimas desceram muito veementemente, William, de nossos olhos. Por que do seu olho desceu muitas lágrimas? Porque eu me preparando para ir para o Belém do Pará, o Espírito Santo me acordou às 3 da manhã e falou comigo: José Antônio, eu preciso consertar as diretrizes da minha igreja. Algumas coisas eu tenho que colocar no lugar. Eu preciso confiar a alguém uma mensagem, e eu vi em você essa capacidade. E eu quero confiar em você essa mensagem. E isso muito me preocupou. E na hora ecoou na minha mente Zacarias. Quando ecoou Zacarias, na hora minha mente estalou para o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. E eu só vi a repreensão. Não, o profeta Zacarias. E desde então comecei a chorar por 3 noites. A primeira causa que me fez chorar foi a vergonha. A vergonha porque são 20 anos de ministério, 18 anos dedicado à teologia, formado em bacharel, pós-graduação, estudando exegese hebraico a minha vida inteira, e com muita vergonha eu digo que eu nunca abri o livro do profeta Zacarias. E a segunda coisa que me fez passar mal de tanto chorar é quando Deus me falou que Ele queria com a igreja no capítulo 3. Pastor, por que esse livro te confronta tanto? Porque não dá para escapar que a gente está falando de um livro atípico em nossos altares. Eu estou falando de um livro que não se abre todo dia na igreja. E talvez eu esteja falando para alguém que nunca ouviu ninguém pregar sobre o profeta Zacarias. E se ouviu, ainda esse ano não ouviu. E o que me confronta e faz do profeta Zacarias ser o profeta mais extraordinário do Antigo Testamento é que ele faz parte de um dos Trei Assar. Esse termo Trei Assar em hebraico é os 12 menores. Ele é intitulado como Trei Assar ou um dos 12 profetas menores. Ele não é conhecido como menor por ser intitulado como inferior aos que são conhecidos como maiores, como Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Mas ele é intitulado como Trei Assar ou um dos 12 menores, simplesmente pela quantidade curta de escritos dentro do seu livro ou do seu pergaminho. Até porque ele ser intitulado como Trei Assar ou um dos 12 menores não difere dos maiores, porque entre os Ketuvins, que são as leis, existe o que é chamado de Neviins. Para os judeus existe um pergaminho, um rolo com os 16 profetas, levando as suas palavras para corrigir tanto o reino do norte e o reino do sul. E dentro dos Neviins, que são 16 rolos proféticos, está o livro do profeta Zacarias. O livro de Zacarias é composto por 14 capítulos e 211 versículos, sendo que do capítulo 1 ao 8 é escrito pelo próprio Zacarias. Do capítulo 9 ao 14 é escrito pelos discípulos da escola de Zacarias. Pastor, por que o autor do livro Zacarias só escreve do capítulo 1 ao 8? E por que do capítulo 9 ao 14 os discípulos da escola de Zacarias pegam o papiro, a pena, o pergaminho e o tinteiro de Zacarias e dão continuidade ao legado de Zacarias, tecendo as profecias que eles aprenderam na escola? Por que não foi Zacarias que concluiu do capítulo 9 ao 14, mas foi interrompido no capítulo 8, escrevendo apenas do capítulo 1 ao 8? É porque entre o 8 e o 9 aconteceu o que Cristo havia falado concernente ou contra os escribas e fariseus em Mateus 23:35, dizendo que os escribas covardes mataram Zacarias entre o átrio e o altar. Porque entre o átrio e o altar, provavelmente no dia da festa da Páscoa, os covardes sacerdotes mataram Zacarias pelas costas. O grande doutor N.T. White, ele diz que Zacarias, enquanto preparava o ornamento sacrificial da Páscoa, ele foi morto pelas costas sem ter direito a olhar nos olhos de quem estava o assassinando. Por que tanta raiva? Lhe explico. O livro de Zacarias foi escrito entre outubro e novembro do ano 520. Ele é o profeta que chegou 500 anos antes da chegada do Messias. Quem era Zacarias? Filho de Baraquias e neto de Ido. Quem era Ido? Ido era um dos sacerdotes que, junto com Ezequiel, fundaram as sinagogas judaicas dentro da Babilônia. Por que as sinagogas foram fundadas? Porque a Babilônia era uma cidade politeísta. Eles não implicavam com o Deus de Jerusalém, tanto que eles também respeitassem e adorassem seus deuses. Então as sinagogas foram criadas para preservar a lei, a doutrina de Deus e pregar contra os demônios, que é na matéria teológica conhecida como demonologia.
Logo, esse termo sinagoga significa reunidos juntos. A gente vê exegeticamente sinagoga em Ezequiel 8:14, quando Ezequiel diz: estava eu em minha casa, e os anciões, os mestres do povo estavam reunidos diante de mim. Termo grego, sinagoga. Ido teve um filho, que também era sacerdote, Baraquias, e um neto chamado de Zacarias. Mas só que Zacarias não é da linhagem sacerdotal? Sim, mas Deus quebra um sonho sacerdotal para tornar ele um Navi, profeta, porque Deus decide tornar esse sacerdote Zacarias um profeta. Porque no período pós-exílio, os sacerdotes voltaram para a nação de Jerusalém, pregando a palavra da verdade, mas não vivendo a verdade que pregavam. Eram conhecidos como sofistas, tinham uma aparência de verdade, sabiam de cultos, ornamentos e vestes sacerdotais, mas quando o culto acabava, virava uma mentira. Estava voltando para dentro de Jerusalém com trejeitos babilônicos, o famoso culto da recâmara secreta de Ezequiel 8. Alguém que sabia empretar culto, mas quando acabava o culto se prostituía. E é por isso que, para quebrar com esse rito maléfico dos sacerdotes, Deus levanta alguém da linhagem sacerdotal para se tornar um profeta. Mas o que confronta na chamada de Zacarias é que a chamada dele não é uma chamada confortável. A chamada dele é uma chamada de confronto. Pastor, aonde ele foi chamado? Capítulo 1, versículo 2 do livro de Zacarias, olha o confronto de Deus com ele. O meu espírito está extremamente desgostoso com vossos pais. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Lá vai. A chamada de Zacarias não é como a chamada de Jeremias, que aproximadamente em setembro de 627, Deus desce na festa da Páscoa e vem no ouvidinho de Jeremias dizendo: antes que tu formasse no ventre eu te conheci, tu és especial. Porque entre 2 milhões de embriões eu selecionei você para a ovulação e assim nascer para uma missão que é pregar contra a Babilônia. E antes que saísse da madre eu te santifiquei, quebrando os pecados de seu pai e te santificando para uma mensagem apropriada. Não, a gente não está falando de um Deus que desce com conforto no virar da tarde para dialogar com alguém que ele criou da mão do pó, que é Adão, e muito menos chamado de Jeremias. A gente está falando de uma chamada incisiva e confrontante que nem todo mundo aceitaria. Primeiro, ele é da linhagem sacerdotal, e sacerdote não tem costume de ouvir voz de Deus. Ele tem costume de trazer editos de Deus para reger uma sociedade. Então é o primeiro contato de Deus com o profeta. E Deus não chega para ele dizendo: eu sou contigo. Deus chega para ele dizendo: o meu espírito está extremamente desgostoso com vossos pais. Agora imagina, você vê sua mãe com saia no pé, teu pai no altar com gravata no pescoço, e ao invés de Deus falar: nossa, que exemplo de família que você tem, Deus já diz: o meu espírito está desgostoso, sem vontade, sem querência com o pai de vocês. E a saia no pé não quer dizer nada, e a gravata no pescoço não passa de uma farsa. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. E eu não sei se isso vai doer em alguém. Quando Deus diz: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós, é Deus dizendo: eu estou cansado de descer para fazer o que vocês desejam, como fazia com Adão no virar da tarde. Se você não abrir mão da sua comodidade para vir, eu não desço mais. Por que se eu não abrir mão da minha comodidade para ali buscar, o Senhor não vai descer? Porque eu estou cansado de ver vocês me buscar quando precisam, me abandonar quando eu entrego o que vocês desejam. Eu vou repetir porque tem gente que fingiu que não ouviu. Porque achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Porque eu estou cansado de descer para realizar seus caprichos, e todas as vezes que eu realizo o que vocês desejam, vocês me abandonam voltando para aquilo que eu nunca queria que vocês voltassem. Vocês, quando precisam, sabem como orar, sabem qual monte buscar, sabem a hora de jejuar, mas todas as vezes que eu realizo o que vocês precisam, vocês me largam, voltando para aquilo que eu falei que eu não queria mais vocês. Se vocês não se achegarem a mim, eu não vou me achegar a vocês. Pastor, por que mataram covardemente? Ligado, hein? Por que mataram covardemente Zacarias entre o átrio e o altar? Primeiro ponto, porque no período pós-exílio, ele era o profeta mais messiânico. Ele falou que no lugar de Moisés viria uma pedra, que seria o próprio Cristo, que edificaria seu governo, acabando com o governo do homem e manifestando seu governo eterno. Os sacerdotes ficam com inveja,
porque para sacerdote não existe ninguém maior do que Moisés, e por causa disso matam Zacarias pelas costas só, que é a parte que me tirou 3 noites de sono. E eu quero tirar o seu sono também essa noite, através do que Deus me entregou, não confortavelmente, mas me entregou com muito temor e tremor. O capítulo 3 me arrancou a lágrima durante 3 dias. Por quê, pastor? Porque o capítulo 3 se trata no literal de um tribunal. E nesse tribunal, que foi aberto nos ares, existem algumas peças que compõem um tribunal, mas a causa do tribunal ser aberto é o sumo sacerdote Josué, que no dia da festa da Páscoa estava de roupas brancas, mas quando botava o joelho estava com vestes sujas. E por causa da sujeira dele, quando ele se arrepende da sua sujeira, o tribunal se abre, Deus o coloca no banco de réu como bandido, prestes a ser justificado pelo anjo ou condenado pelo advogado de acusação, que é o próprio de Satanás. Eu não sei se isso pesa o clima para você, mas para mim fica muito pesado. Por quê, pastor? Porque o tribunal foi aberto por um motivo, por causa de um líder religioso, o único, que passava pelo átrio, pelo santo, pelo santíssimo, pegava as diretrizes da eternidade para reger a humanidade. O maior exemplo de conexão entre Deus e o homem está de roupa suja, sentado no tribunal, no banco de réu como bandido. E quem é o advogado de acusação dele? Satanás. Para que você entenda o porquê da sujeira, nós precisamos compor todas as peças do tribunal. Qual é a primeira peça do tribunal? O Josué, que é o motivo do tribunal ser aberto, que está sentado no banco de réu como bandido. Pastor, mas mesmo ele no banco de réu, o tribunal não tem dono? Tem. Quem é o dono? Deus. E quem é Deus? O juiz. Só que o juiz disponibilizou para Josué um advogado de defesa. E quem é o advogado de defesa, pastor? O anjo do Senhor. Mas mesmo, irmãs, tendo advogado de defesa, Deus libera uma testemunha de acusação, conhecido como advogado de acusação. E quem é o advogado de acusação? Satanás. E aonde está Zacarias, o autor desse livro? Está sentado no plenário, com um pergaminho aberto, escrevendo ao vivo tudo o que aconteceu enquanto ele assistia ao tribunal e o julgamento de Josué. E eu não sei se vai doer em você, já que ficou tudo bem claro para todos nós, eu quero detalhar cada componente desse tribunal. E qual é o detalhe? O primeiro detalhe, que o dono do tribunal, que abriu o tribunal e colocou o sumo sacerdote no banco de réu como bandido, foi o juiz, que é o dono do tribunal. E quem é o juiz? Deus. Pastor, e qual é a prova bíblica que nesse tribunal Deus é o juiz? A prova bíblica que no tribunal Deus é o juiz é que quando o advogado de acusação, Satanás, se levanta à direita do anjo com as provas e acusações das sujeiras de Josué, o diabo se levanta com toda a imundície que Josué fez e diz: eu tenho aqui as provas para acabar com a vida dele antes que o tribunal se inicie o seu julgamento. Então eu quero destruir ele antes que o tribunal comece. Aí o anjo do Senhor, o advogado de defesa, interpela Satanás dizendo: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu vou repetir, arrepiou, hein? Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém e Josué te repreenda. Por quê? O anjo, quando Satanás pega as provas verídicas para acabar com a chamada de Josué, porque o anjo levanta dizendo: Satanás, que o Senhor te repreenda. Isso aqui é um transitivo direto. Isso aqui está mostrando que no tribunal tem o dono, e o dono é o único que tem um poder de vida e da morte e tem um domínio sobre a vida de Josué. O que o anjo está dizendo é: Satanás, não é só porque ele sujou e você tem ele na palma da mão que tu pode fazer da vida dele o que quiser, porque aqui no tribunal tem ordem, quem manda no tribunal é o juiz. E outra, para você destruir e acabar com a vida de Josué, você precisa da autorização de quem está no trono. Primeiro, quem está no trono não te deu autoridade para falar, Satanás. Se ele não te deu oportunidade para falar contra Josué,
pega a tua cauda suja, coloca entre as suas pernas e se assente e espera a sua vez de fala. Não é só porque ele está sujo que tu pode destruir ele quando quiser. Tu precisa dar autoridade quem está no trono para acabar com a vida dele, já que quem está no trono não te dá autoridade, que o Senhor te repreenda, Satanás. Pai da Hana sábia. Pastor, então quem está no trono é o juiz? Sim. O anjo advogado usa a autoridade do juiz que não deu oportunidade para o Satanás falar e repreende o Satanás com a autoridade do juiz? Sim. E se o juiz tem tanta autoridade assim, por que ele não acaba com a sentença contra Josué antes que o tribunal comece? E aqui que eu queria chegar. Quem é o juiz? Deus. E como o juiz está no trono? Minhas amigas, precisamos salientar e observar 2 pontos. Primeiro, a gente não está falando de um tribunal criminal na terra, que se fala de crimes, e muito menos de um tribunal legislativo federal, que se trata de leis e governo humano. A gente está falando de um tribunal que foi aberto no céu. Logo, Deus não está sentado no trono como um juiz na terra, porque o juiz da terra, ele está sentado no trono preto, com uma capa preta e um martelo nas mãos. Não. O juiz está sentado no trono eterno. Pastor, então como é o trono eterno dele? Vamos para as páginas da Bíblia. Em Isaías 6, diz que ele está sentado em um alto e sublime trono. Primeiro ponto, o trono dele é alto e sublime. O trono dele é tão alto que pela curvatura da terra não dá para ver a base, porque o trono dele é maior do que o universo. Porque o trono dele é intitulado como sublime? Porque a glória reluzente de quem está no trono faz o trono encandecer de fogo. E pelo resplendor e o tamanho da grandeza de quem está no trono, as bases do seu trono se esticam sobre toda a eternidade, dando um tamanho infinito ao trono de quem está sentado. Além do trono resplandecer em glória e pegar fogo por causa da glória de quem está no trono, Ezequiel capítulo 2 diz que tem 4 rodas, 2, uma na direita, outra na esquerda, que faz o trono ir para frente, para a retaguarda, mais 2, uma na lateral para frente, outra na retaguarda para frente, que faz o trono ir para o lado e para o outro. Logo, quem está no trono não está parado, ele sentado no trono, move para frente, para trás, direita, para a esquerda, sem sair do lugar. Isaías 6 diz que quando os serafins dizem Kadosh, santo, o trono move. O salmista diz que quando os santos dizem glória, o trono também move. Então quem está no trono não está parado. Aonde ele está? Em cima das nuvens, acima do tribunal, rodeando em fogo sem sair do seu lugar. Se o trono dele pega fogo e ele roda sobre o tribunal, pastor, como quem está no trono tem o poder para acabar com o tribunal antes que ele comece? Pergunta Isaías, porque Isaías no capítulo 6 diz que o seu séquito, a orla do seu manto, enche todo o templo. Posso explicar isso aqui? Para ver se vale um glória muito alto. Porque ele diz que o seu séquito, a orla do seu manto, enche todo o templo. Eu preciso te explicar 2 pontos. Primeiro, o costume do Oriente. Qual era o costume do Oriente? Se o rei de Israel vencesse o rei do Egito, ele cortava a orla do rei do Egito, pregava embaixo da sua orla, alongando a sua orla, mostrando que tem mais poder, e com a cor do rei do Egito, além de ter mais poder, ele tem poder sobre o Egito. Se o rei de Israel vencesse o rei da Babilônia, ele cortava a orla do rei da Babilônia, pregava embaixo da orla do rei do Egito, reparou? A orla está ficando maior, agora com a cor do rei do Egito e da Babilônia, mostrando que além do seu poder aumentar, ele ainda tem poder sobre o Egito e sobre a Babilônia. Vamos acelerar? Se o rei de Israel vencesse a Síria, Lídia, Média, Pérsia, toda a Mesopotâmia, ele pegava todas as orlas dos reis vencidos e ia alongando com as orlas dos reis vencidos e teria a longa orla poderosa, mostrando que ele tem muito grande poder, e além disso as cores do Egito, da Síria, Babilônia, Lídia, Média, Pérsia, que estava sobre seu domínio. E quando ele ia para o desfile de gala diante do seu reino, todos os habitantes do reino do rei conquistador via a orla se esticando enquanto ele passava, e as cores de todos os impérios, mostrando que ele tem domínio sobre todos os reinos. Porque Isaías vê
Deus sentado no trono e uma orla enchendo todo o templo. Te explico, mas antes de explicar, deixa eu te dar uma base. A gente não está falando de um tribunal na terra, porque o tribunal na terra é como essa igreja, tem limite. Quer ver? Se pegarmos uma trena e medirmos a igreja inteira 40 vezes, ela vai ter a mesma medida. E se eu medir 100 vezes? A mesma medida. E 1000 vezes? A mesma medida. Porque se eu medir 1 milhão de vezes, a igreja vai ter a mesma medida. Porque tudo que o homem cria com as suas mãos limitadas tem limite. E na eternidade, não. Na eternidade, nem tudo que parece é. Por exemplo, se tu entrasse, se tivesse esse privilégio de entrar na sala do trono, tu ia ver as paredes de jaspe, tu ia olhar, que jaspe linda, mas quando você chegasse para tocar, mais perto tu chegava, mais longe ficava, e quanto mais tu corria, mais se distanciava, porque na eternidade tudo tem bilhões de quilômetros de distância, apesar de parecer que está perto. Logo, quando a orla do manto dele enche toda a eternidade, o que Isaías está vendo é uma orla infinita, e um governo e um poder infinito. Por que ele está vendo poder infinito? Porque ao ano 740 o rei Uzias está morto, o parente dele, alguns diz tio, outro diz primo, morreu. Então ele olha para o trono vazio e grita, igual o Chapolin, e agora? Quem poderá nos defender? O serafim ardendo em fogo diz, olha para cá e veja quem está no trono. Aí ele vê uma orla que enche todo o templo, mostrando que quem está na eternidade não tem poder, mas tem todo. Mas tem todo poder. Agora eu não sei se tu voa dessa cadeira ou se tu se esconde debaixo dela. Para mim é indiferente. O que importa é o que Deus vai falar contigo depois disso aqui. Se quem está no trono tem todo o poder, por que ele não bate o martelo ao favor de Josué, vencendo Satanás que está se opondo a Josué? Ele pode bater o martelo? Pode. Por que ele não bate? Porque quando Deus deu a roupa sacerdotal para Josué, ele deu limpa, ungida e cingida. Mas Josué, com as suas atitudes e escolhas, decidiu se sujar. Aí Deus diz, coloca ele no tribunal. Mas por que tu não dá vitória sem precisar de tribunal? Porque eu dei roupa limpa e ele escolheu a sujeira. Agora é ele que sofre a consequência das suas atitudes. Sabe qual é o problema de Josué? É que quer livre-arbítrio para fazer escolha, mas quando a escolha quebra a sua cara, ele quer que Deus resolva o problema que ele entrou sem consultar a Deus se podia entrar. E vê se não é assim contigo. Tu quer livre-arbítrio para escolher namorado, tu quer livre-arbítrio para casar, tu quer livre-arbítrio para arrumar trabalho, tu quer livre-arbítrio para arrumar amizade, mas quando a tua escolha quebra a tua cara, aí tu quer que Deus entre com a soberania dele, tomando a atitude de comandar a vida que você não entregou na mão dele e resolve o problema que não é da conta dele. Aí Deus diz, por que antes de entrar você não entregou nas minhas mãos? Agora que tu se quebrou, tu quer que eu resolva o problema que você entrou sem me consultar? É claro que não, Josué. É claro que não. Eu vou te dar 2 direitos, porque eu podia deixar você na mão do diabo, mas como eu sou infinito em misericórdia, meu nego, eu preciso de 2 para fora dessa cadeira. Eu vou te dar 2 direitos. Qual é o primeiro direito? Um advogado de defesa. Qual é o segundo? Um advogado de acusação. Ele diz, se o senhor quiser me dar o anjo do senhor como advogado de defesa, eu aceito. Mas para que botar o diabo como advogado de acusação? Vê se a gente não é como Josué. Eu só preciso do advogado de defesa. Deixa o acusador para lá. Eu só quero quem me defenda e não quem me acuse. Por que o senhor não coloca só advogado de defesa, mas tem que colocar advogado de acusação? Tira o de acusação e me dá só o de defesa. Deus diz negativo. Eu vou te dar o de acusação também. Por que o de acusação também? Porque você precisa aprender de uma vez por todas que todo ato tem consequência. Se tu não pisar no freio, uma hora vai dar ruim. Então você tem que entender que se uma hora tu não parar, o pau vai quebrar. E quem vai te pegar vai ser o diabo. Mas calma. Você tem o advogado de acusação que é pesado, é o Satanás. Mas tu não tem noção de quem é seu advogado de defesa. Irmão. Se eu tivesse no teu lugar. Não dá nem vontade de sair dessa introdução, pastor André.
meu advogado de defesa? O anjo do Senhor. Ih, fraco, muito fraco. Fraco. Músicos, vocês dão mais glória do que eles. Me ajudem? Vamos lá. Eu acho que eles estão pensando que o advogado de defesa é um anjo. Eu não falei um anjo, eu falei o anjo. Qual é a diferença de um anjo para o anjo? É porque no livro de Apocalipse diz que um anjo é um entre milhões de milhões e milhares de milhares. Mas o anjo é único. Pastor, quem é o anjo? Todas as vezes que vamos achar na Bíblia o anjo, só conseguimos interpretar na Bíblia hebraica. Por quê? Porque na Bíblia hebraica o anjo se escreve assim: Meler Adonai. O que é Meler? Rei dos reis. E Adonai, Senhor. Então o que é Meler Adonai? A teofania do próprio Deus manifesta em forma humana. Vou tentar pegar mais pesado para a gente dar mais glória. O que é teofania? Dois verbos gregos. Theos, Deus, fania, manifestação. Então quer dizer que a teofania de Deus é a manifestação de Deus em forma de homem, conhecido como o anjo? É. Pastor, por que então Deus se manifesta como homem reconhecido pelos homens como o anjo? Deixa eu te explicar. Deus só se manifesta como homem no Antigo Testamento porque Deus sempre gostou de relacionamento. O glória foi pouco? Então vamos melhorar. Prova pra gente, pastor. Com o maior prazer. Deus tem adversário? Só o altar, você está com medo de responder. E eu sei porque tenho medo de responder. É porque você pensa que o adversário de Deus é o diabo. Mas não é. E eu te provo. Primeira prova que o diabo não é adversário de Deus. Aonde já se viu criatura ter o Criador como adversário? Checkmate. Concorda? Segundo, o nome diabo no grego é diabolos. E diabolos, o exegeta Wave diz que é oposição dual, ou oposto do que existe. O oposto do dia, noite. Do alto, baixo. Do grande, pequeno. Do gordo, o magro. Então o diabo não é o oposto de Deus, ele é o oposto da obra que Deus faz. Deus diz: vou construir uma linda família com esse jovem. O diabo diz: vou botar adultério, mentira, prostituição para acabar com o casamento. Ah, irmão, vamos lá que o negócio tá sério. O diabo diz: Lázaro, morre! Aí Deus diz: também sou teu oposto. Lázaro, vem para fora. Um ficou de pé, dois ficou de pé. O diabo diz: filho da viúva de Naim, morre! Jesus diz: menino, a ti te digo, levanta. O diabo não é o oposto de Deus, ele é o oposto de tudo que Deus faz. A maior missão do diabo é acabar com tudo que Deus levanta. Então Deus tem adversário? Se Deus não tem adversário, por quê? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que na sala do trono tem os guardiões do trono chamados de querubins. Os querubins têm tamanhos inacessíveis que o universo não comporta. Ele é tão alto que só dentro do seu pescoço tem 4 rostos. Olhando para a direita, boi, direita, águia, direita, homem, direita, leão. As suas asas cortam todo o universo. E a Bíblia diz em Ezequiel 2 que as asas têm olhos por dentro e por fora. E não é olhozinho como o meu, tá? É olho que é maior do que o sol e a lua. E vamos lá. E não tem pupila. Se não tem pupila, não tosqueneja, não pisca e não dorme. Olha para o trono, para em volta do trono, para todo o universo, protegendo quem está no trono. Ah, irmão, vamos lá. Eu estou falando do céu. Quando os querubins abrem a boca, saem trovões ensurdecedores, que os santos na eternidade dizem glória e corta todo o universo. Para que Deus precisa de protetores se ele não tem rival? É porque Deus não precisa de protetor, mas gosta de relacionamento, por isso que ele age como se tivesse. Eu acho que eu fui muito longe, eu fui na eternidade. Na eternidade eles não estão conseguindo adorar. Então vamos para a terra, então. Vamos para a terra. Deus, estando no céu, ele desce na terra, forma alguém do pó.
modela com suas mãos, sopra na narina o fôlego, que não é vento. Fôlego no hebraico é nishmarain, é essência divina dentro do barro. Deus diz: eu vou formar alguém com a minha digital por fora e jogar um pedaço de mim por dentro, porque quem olha para ele vê meu toque, minha mão e meu modelo, e quem vê ele respirar, respira santo, 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 santo. Oxi, santo. Tô todo tomado aqui, tem gente em lágrimas pegando. Santo, santo, santo. Ele cria alguém em glória no barro, mas revestido de glória. Olha para isso aqui. O barro é tão revestido de glória que Deus desce no virar da tarde para falar com o barro. Porque quando Deus desce no virar da tarde para falar com o barro, ele não mata o barro com a glória da eternidade. Porque o barro externo é revestido da glória do céu, que protege o barro que está por dentro da glória. É por isso que quando ele come o fruto, ele descobre que está nu. Ele não descobriu que estava pelado porque ele não viu o corpo dele. Ele descobriu que está pelado porque pela primeira vez ele vê que a glória que protegia o corpo saiu. Aí Deus diz: queria descer para falar com Adão de novo, mas não posso. Por que tu não pode? Porque se eu descer eu mato, o corpo está sem glória. É por isso que quando Deus procura Adão, o texto diz que a voz ecoa no jardim. Vou repetir: não é Deus que desce, é a voz que vai, porque se Deus desce, Deus mata. Aí Deus diz: mas mesmo no pecado, quem criou foi eu, e eu quero continuar me relacionando. Mas Deus, tu não pode descer, se tu descer tu mata. Aí Deus diz: eu vou me despir da minha glória para me manifestar na forma humana, para se aproximar dele sem matar ele. Aí ele desce numa forma humana que pelos homens é reconhecido como o anjo. Não se ofenda com o que eu vou falar, tá? Eu só estou explicando a Bíblia Sagrada. Pastor, então ele desce na forma humana. Por que então os homens chamam de o anjo? Porque não é essa forma humana caída, que precisa de banho para não feder, de cirurgia para não apodrecer, de procedimentos para melhorar o que o pecado deteriora todos os dias. Ele desce num corpo inacessível e perfeito. E quando o corpo brilha ao se aproximar, dizem: é o anjo. Pastor, então prova que esse o anjo é o próprio Deus. Em Êxodo 3, ele não desce em corpo, ele desce em fogo. E quando fala com Moisés, ele diz: diga para Faraó que o eu sou que sou me enviou a voz. Será que merece 3 pessoas para a voz dessa cadeira? Porque eu sou o que sou. Esse termo eu sou o que sou em hebraico é erier, aser, erier. E erier, aser, erier é um particípio presente que tem vários significados. Serei quem sou, sou o que será, serei o que haverá, sou o que serei, serei o que serei, serei o que sou o que é, serei o que haverá, haverá o que serei, sou o que existe. E serei tudo o que vocês precisam. É Deus dizendo: Moisés, para que tu quer saber meu nome, se eu sou tudo o que você precisa? Para quem está com fome, prazer, pão da vida. Para quem está com sede, prazer, samaritana. Se tu soubesse que quem tu está falando era tu que me pediria água e nunca mais teria. Se você está em guerra, prazer, general de batalha, senhor dos exércitos. Se você está doente, prazer, médico dos médicos. Terra, Hanaka, eu sou o que você precisa. Segura, a gente já vai adorar com muita força. Amara. Anjo não responde como Deus. Se respondeu como Deus, não é anjo, mas é o. Pastor, vou falar mais uma só para ver se ninguém mais fica sentado aí. Sabe onde a gente vê a manifestação do anjo? Aonde? Juízes 13. Quando ele chega até Manoá e diz: Manoá, eu vou fazer gerar de ti um pequeno sol, que vai vencer na força os filisteus. E eu queria, moças, uma Bíblia só de Manoá, porque Manoá nos ensina a se comportar diante da chamada e da promessa que Deus faz. Por quê, pastor? Porque quando o anjo desce
e faz o velhinho Manoá acreditar que a mulher dele, velhinha, vai engravidar, ele bota o pé no chão e diz: calma aí, primeiro eu quero saber com quem eu estou falando. Por que ele não sai recebendo a promessa? Porque ele sabe que toda promessa tem um peso. E apesar de ter todos os pesos, também tem muitas consequências. E não adianta eu sair recebendo a promessa só porque é Deus que está fazendo, se eu não vou aguentar a consequência daquilo que Ele está prometendo. Porque o problema é que só porque Deus fala, tu se empolga e recebe. Quando o pau quebra por causa da chamada, tu quer pedir para Ele te matar, para Ele tirar a chamada. Para quem me chamou, arranca minha vida, não estou aguentando. Então por que tu aceitou uma promessa mais pesada do que você? Tu não foi olho grande para querer o que era impossível aos olhos humanos? Agora sustentador do impossível para ficar no nível da promessa que você recebeu. Ele diz: calma aí, toda promessa tem uma consequência. Então não vou sair recebendo. A princípio, para eu receber a promessa, me diga com quem eu estou falando. Aí o anjo diz: gostei. Para que tu quer saber meu nome? Visto que é maravilhoso. Olha isso aqui, jovens. Por que o anjo não quer falar nome? Se anjo comum não tem problema em revelar nome. Pastor, anjo comum não tem problema em revelar nome? Não! E eu te provo na Bíblia. Daniel capítulo 11. Daniel está surtando por causa da visão das 70 semanas. E diz o texto: durante muitos dias jejuei, não me assentei diante do rei e nem vesti vestes reais. Ele está jejuando tanto que está emagrecendo. O jejum de Daniel chega no trono de Deus. Deus se incomoda com o jejum e diz: Gabriel, desce lá e responde a Daniel o que vai acontecer no final de todas as coisas. Quando Gabriel desce no cosmo, pega isso aqui, ele vê em volta do globo terrestre uma nuvem negra, chamado de principado. Pastor, quem são os principados? Ai, vai doer, tá? Os principados são demônios territorialistas que comandam o governo político, fazendo com que os pobres trabalhem feitos escravos, que parece que estão livres, mas estão escravizados, que trabalham para pagar o que já gastaram, para comer e ter força para continuar trabalhando, para fazer os ricos ficarem mais ricos, enquanto os pobres ficam mais pobres. Vamos mais fundo? São esses principados que pegam os vírus e bactérias e colocam dentro dos alimentos, através do governo político, para nos jogar para a indústria hospitalar escolher quem vive e quem morre, matando e controlando a massa, assim fazendo que a gente adquira para si as enfermidades que ele nos joga para os hospitais e para as farmácias, para continuar nos controlando com seus medicamentos manipulados que controlam a nossa vida. Esse principado que domina o território político e econômico, eles olham para Gabriel, se ajuntam numa nuvem demoníaca de bilhões de demônios e dizem: Gabriel, aqui tu não vai passar. Gabriel olha para a falange e diz: tem certeza que eu não vou passar? Cadê os vasos? A falange se ajunta, cruza os braços e diz: aqui tu não passa, Gabriel. Gabriel diz: tem certeza que eu não vou passar? A falange: aqui não. Aí Gabriel diz: então calma. Miguel! Quando ele grita Miguel na eternidade, Miguel, que é maior do que o sol, se ajoelha diante do trono do Eterno e com a sua espada flamejante diz: Gabriel, manda me chamar. Através da luz da glória do trono, Deus responde: vai lá. Terra. Quando Miguel aparece do lado de Gabriel, Gabriel diz: aquela falange suja, podre, imunda, não quer deixar eu passar para responder Daniel. Aí Miguel olha para a falange e diz: e aí, vai abrir caminho ou eu vou ter que cortar um por ele passar? Eu não sei quem vai voar. Vai abrir caminho ou eu vou ter que cortar um por um para ele passar? Quando a falange abre, Gabriel chega até Daniel e diz: Daniel, homem muito amado, eu me chamo Gabriel e desci por causa das tuas palavras. Ai. Olha isso aqui, minha amiga. Gabriel, anjo comum, já chega falando o nome dele
e de Miguel, anjo também comum. Se até Gabriel e Miguel falam o nome, vou pesar mais o clima ainda. Se até Deus revelou o nome para Moisés no Monte Sinai, Yahvé, por que o anjo não quer revelar o nome para Manoá e diz: para que você quer saber meu nome, visto que é maravilhoso? É simples, porque o anjo só pode revelar o nome depois da encarnação. Como assim um anjo só pode revelar o nome depois da encarnação? Está escrito, Zacarias capítulo 3, versículo 9. Aqui está a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única que tem 7 olhos, eu esculpirei a sua escultura. Eu não sei se a igreja vai pegar. E tirarei a iniquidade de toda a terra em um único dia. E o seu companheiro dirá para o seu próximo: repousa debaixo da figueira, e se aproxima para debaixo da figueira. Vamos interpretar. Primeiro, quem é a figueira verdadeira que disse que vós é os ramos? Jesus. Como tira a iniquidade da terra em um único dia? Na sexta da paixão, entregando a sua vida na cruz do Calvário. Então Jesus é a figueira, a videira e a pedra. Claro que é a pedra. Pergunta para Pedro, e te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha inabalável, edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Mas calma aí, olha o que Deus diz a Satanás: aqui está a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única que tem 7 olhos, eu esculpirei a sua escultura. Eu não sei quem vai voar dessa cadeira aí. O que é esculpir a escultura? Calma aí. Antes de essas tábuas serem feitas de madeira, elas eram árvores. E quem trabalha com esculpir, pega uma árvore e corta na moldura e no tamanho desejável, para que a árvore se torne o que alguém que está requerendo e precisando dela necessite. Aí Deus diz: a pedra é muito grande. É grande como? É maior do que Nova Friburgo, é maior do que o Rio de Janeiro, é maior do que o Brasil, é maior do que o planeta Terra, é maior do que Júpiter, Saturno, Mercúrio, Urano e Plutão, é maior do que a galáxia, é maior do que Andrômeda, é maior do que aglomerado de virgens, é maior do que o universo, é maior do que as águas de cima, é do tamanho da eternidade. Se manifestar a pedra na terra, a terra não suporta, porque no sonho de Nabucodonosor não suportou quando a pedra foi arrancada do monte e bateu no pé da estátua, destruiu tudo. Imagine se descer na terra. E já que a pedra é muito grande e a terra não comporta, como tu vai manifestar a pedra aos homens? Filipenses 2,5. E tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, a forma humana. Como ele se esvaziou? Na eternidade ele tem 7 olhos. Aí Deus diz: tira 5 olhos e deixa 2 olhos, mas os 2 é como chama de fogo. Tira a chama de fogo e bota olhos castanhos. Mas seu cabelo é como a mais pura lã. Tira a pura lã e bota castanho escura até o ombro. Mas seus pés é como de latão reluzente. Tira o de latão reluzente e coloca de servo. Isaías 53. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Encaixa no ventre de Maria. Ele vai entrar como pedra, mas vai sair como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei quem vai voar dessa cadeira. Então prova que a pedra é Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei para o trono e vi um cordeiro como que foi morto, que tem 7 olhos. Ele é digno de abrir o livro e desatar o seu selo, porque Cristo, que era pedra, esvaziou para virar cordeiro, para descer na Moriá e dizer: agora a causa da igreja está na palma das minhas mãos. Eu sou o advogado dela. Cristo é o advogado. Primeira epístola
de João capítulo 2: filhinhos, tenho-vos dito isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Chega de introduzir, eu quero ver se os fazem então comigo. Já que o diabo tentou contra Josué, ele perdeu. Por quê? Porque Deus é o juiz de Josué e Cristo o advogado de Josué. O diabo perdeu. Na tua casa ele não toca, nos teus filhos ele não veja o livramento chegando agora. Eu posso dar 30 segundos para você adorar. 29, 28, 27, 26, 25, Anachá, 24, eu vou profetizar para quem pegou de pé. 23, toda a ferramenta preparada contra a tua casa não vai prosperar. 21, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 20, o diabo não toca nos teus filhos. Anaxé, olha varão guerreando aqui. 19, ele está entrando no teu quarto e está dizendo: o espírito da morte está batendo em retirada agora. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Josué, o diabo não te toca, não encosta na tua família. Jesus desceu e está dizendo que o Senhor te repreenda, Satanás. Pega, 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 já! Todo carinho e respeito, abraça essa irmã e esse irmão que está do seu lado. Abraça ele e diga: as obras do diabo foram desfeitas, porque nosso advogado não é da terra. Ele morreu pelos pecados que a gente nem cometeu. A tua casa ele livra, os seus filhos ele livra, teu casamento ele livra. O espírito da morte ele te livra, do câncer ele te livra, tuberculose ele te livra, tumor ele te livra, divórcio ele te livra, ansiedade ele te livra, depressão ele te livra, esquizofrenia ele te livra, enfermidades ele te livra, laço de morte ele te livra, pombagira ele te livra, Zé Pilintra ele te livra, tranca-rua ele te livra, Exu da morte ele te livra, falange demoníaca, pega as tuas malas e sai, 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 já! Ele te livra do laço do passarinheiro e da parte perniciosa. Debaixo das tuas asas tu estás seguro. Está entrando na causa da igreja e está dizendo: aqui não, diabo, Jesus é o advogado. Baixinho, se assente só um pouquinho mais. Terra na kionosa, na kiono kana kiohama. Kiono no montia, se akalasa, dohariata. Eu preciso dar 2 lições antes de encerrar. Primeira lição, jovens: saber que Deus é o juiz, sabemos.
Que Cristo é o advogado ou anjo, agora sabemos. Mas eu quero saber duas coisas para encerrar. Primeiro, o que Satanás está fazendo como advogado do sumo sacerdote? E o que ele fez para se sujar? Saber que a vitória de Josué, sabemos. Mas eu quero saber o que ele fez para ficar na mão do diabo. Primeiro, Deus é o juiz. Cristo, o anjo. E o diabo, o advogado de acusação. Pastor, mas está na Bíblia que o diabo é o advogado de acusação? Claramente. O texto diz, Satanás estava à mão direita para opor a Josué. Eu disse que oposição é o mesmo contexto grego de diabolos, dualismo, o oposto do dia, noite, alto, baixo, grande, pequeno. Então o diabo está dizendo, não adianta o que você fala, eu estou aqui contra você para te destruir. Mas a pergunta que não quer calar, irmãs, agora ou alguém pula da cadeira, ainda que seja sem graça, ou se esconde debaixo dela. Por quê? Não é eu que digo, é o texto que diz que Satanás está à mão direita do anjo. A mão? Vamos cá. Se eu tenho o diabo como meu acusador, o que importa o lado que ele está, irmão? Se ele está na frente, acusador. Retaguarda, acusador. Esquerda, acusador. Direita, acusador. Do avesso, acusador. No céu e inferno, acusador. Por que Zacarias detalha a direita? O que tem a direita? Deixa eu te explicar. Você lembra que na introdução eu falei que Zacarias é filho de Baraquias e neto de Ido? Ele é pai de sacerdote e neto de sumo sacerdote. Então ele conhece de costume sacerdotal. E ele sabe que o costume sacerdotal é esse. Todas as vezes que o sumo sacerdote levantava a mão direita para a nação, ele levantava a mão da justiça, do pecado, da justiça, da verdade e do juízo. Porque a mão direita é a mão da justiça, da verdade e do juízo. Eu tinha 38 versículos, mas falta pouco para as 10 e eu preciso terminar, só vou falar 2 dos 30 e poucos versículos que tem, que falam que Deus é o homem ou o Senhor da mão direita. Quer ver? 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua. Ama a Bíblia? Então você vai gostar. 1000 cairão ao teu, 10.000 à sua. Quem nunca se perguntou, por que o Salmo 91 diz que 1000 cai ao lado e 10.000 à direita? Será que Deus é fraco do lado esquerdo? Porque do lado esquerdo é 1000 e 9.000 a mais à direita, por quê? Não é que Deus é fraco na esquerda, é porque a direita denota domínio, poder, força, soberania. Deus é reconhecido como Deus da mão direita. Quer ver? Isaías, eis que eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Estevão, ao ser apedrejado, vê Cristo aonde? À direita, porque ele vê Cristo à direita do Pai. Porque Cristo que pegou, eu sou o caminho e a verdade. O que é verdade? Verdade no hebraico é emet, meu pastor. O que é emet? 3 letras hebraicas, Aleph, Men e Tav. Nas 22 consoantes, que é do alfabeto hebraico, emet é a primeira letra, Aleph, Men, a do meio e Tav, a última, mostrando que Cristo é a verdade no início, no meio, tá, que em grego ele é chamado de alfa e ômega, mas é o emet, o início, o meio e o final. Por isso que é falado como destra. Por que Zacarias vê a direita? Porque direita é a mão da verdade, a mão da... Pastor, ou eu entendi errado ou eu estou ficando louco. Se a direita é a mão da verdade e o diabo é o pai da mentira, o que o pai da mentira está fazendo do lado da verdade? Esqueceu que no céu de Deus nem o diabo mente? Sabe por que o diabo está na mão da verdade? Porque infelizmente ele é o pai da mentira para te fazer cair. Mas depois que você cai, ele te acusa na verdade que te conduziu mentindo. Ah, tem gente que fingiu que não ouviu, eu vou repetir. Família, o diabo é mentiroso para te fazer cair. Mas depois que você cai, ele te acusa na verdade que te conduziu mentindo. Não pegou, né? Então vou desenhar. O diabo é mentiroso para dizer, atende ela, ninguém vai saber. Coloca a conversa nos arquivados, ninguém vai ver. A foto que ela te mandou, tranca e bota a senha, ninguém vai descobrir.
Não tem os prints que tu tem? Coloca dentro do aplicativo com senha que ninguém vai desconfiar. Pega o Uber e vai de madrugada de cabeça baixa, ninguém vai ver. Vai ser só entre eu, você e quem está contigo. Mas depois que tu se arrebenta na queda, o diabo aparece do lado da verdade dizendo: caiu que eu estava lá. Se arrebentou que eu vi. Se manchou que eu estava lá. E sabe por que o Josué fica desesperado, amiga? Porque o diabo aparece na mão da verdade com áudio, fotos, vídeos e prints. E Satanás diz, e o Josué diz: como Satanás tem aquela foto se eu mandei de visualização única? Aí o diabão diz: tu acha que só sua mãe fez filha esperta, Josué? Se você conversa com alguém de visualização única, é porque você não confia nela e ela não confia em você. Porque se tem confiança, não tem por que esconder. O marido e mulher conversa de visualização única, independente da intimidade que fale. Claro que não. Então, nesse mundo que ninguém fica na mão de ninguém, se tu mandou de visualização única, eu tiro foto por cima para não ficar na tua mão. E qualquer problema que dá, eu tenho prova para aparecer no tribunal. Eu falei que eu pular, você escondia debaixo da cadeira. Sabe o que pesa muito? E eu já vou caminhar para o final. Sabe o que pesa muito aqui? O que pesa muito é que Deus olhou para Josué e diz: tu tá de veste suja, o tribunal tá aberto, mas apareça de estola sacerdotal. Aí, vai doer, tá? Porque ele manda Josué aparecer de estola sacerdotal. O que o texto diz? Arranque a mitra suja e coloca a mitra limpa. O que é mitra? É uma boina sacerdotal com uma fita de ouro escrito Kadesh Adonai, santidade ao Senhor. Quando Josué é chamado para o tribunal, olha o que Josué diz: Jeová, se no dia que eu pequei, eu estava de pijama debaixo da coberta, mandando um zap e enviando foto. Se no dia que eu pequei, eu estava de baby doll, mandando foto de versão única para alguém. Se no dia que eu pequei, eu fui para aquela casa proibida, sem roupa de crente, com boné, escondendo o rosto, tirando o óculos, fazendo barba para ninguém me reconhecer. Porque eu não apareço no tribunal com a roupa que eu pequei, mas tem que aparecer com a roupa do meu ofício que eu só uso na igreja. Eu não quero, não. Por que eu tenho que aparecer no tribunal com a roupa do meu ofício e não com a roupa que eu pequei? Aí Deus diz: diabo, ô Josué, é porque você não entendeu ainda o porquê você foi chamado. Tu esqueceu que entre 2 bilhões de embriões foi eu que te escolhi? Ou você está naquela farsa da medicina que você lutou pela vida entre 2 bilhões e foi o que mais lutou? Lutou tanto para chegar no ventre da tua mãe que está cansado até hoje. E você acha que você nasceu por quê? Para o meu propósito. Então, para mim, você não é vida social. Para mim, você é o ofício e o óleo que você carrega. Então, sabe por que o diabo te visitou naquele dia de baby doll, de pijama, com bonezinho tampando o rosto, com aquela maquiagem disfarçando o que você não é na igreja? Sabe por quê? Ele te pegou naquele dia porque ele sabe que naquele momento é o teu momento de fragilidade. E ele não te quis porque você é bonito. Ele te quis porque é na fragilidade que ele te pegava para manchar teu óleo em público. Perdoa, tá? Ela não te quer porque tu é lindão e gostosão, não, cara. Ela te quer porque tu tem óleo na cabeça. Eles não te querem, moça, porque tu é bonitona, não. Porque se olhar nas mulheres do Brasil, tem muita mulher mais bonita do que você. Então por que ele te quer? Por causa da unção que você carrega. E o diabo sabe que esse óleo é tudo que você tem. É por isso que ele quer te pegar na fragilidade, para manchar o teu óleo em público. É por isso que Deus está falando: na hora de aparecer no tribunal, eu não quero você de boné, eu não quero você de bermudinha, eu quero você com a roupa do ofício. Porque para mim, você não é só pastor José Antônio no altar, você é pastor José Antônio na escola, no trabalho, na rua, aonde você passa, tu é pastor José. A igreja me vê de terno no culto, Deus me vê ataviado na rua, na academia, na
na esquina, aonde eu passar, você é sacerdote. Alaka, Anashaba, Anahaba. Aí eu vou dar lugar aqui. Eu não sei se tem uns vasos. Segura comigo, bateria, segura. Aí o diabo diz, eu não sei quem vai voar. Eu acho que todo mundo agora. Aí o diabo diz, negão, agora eu peguei ele na fragilidade, peguei ela na carência, mandou mensagem para quem não devia, foi onde não devia, tá toda arrependidinha, agora é minha, sujei a roupa, tá vendo? A roupa tá suja no tribunal, e agora que eu sujei a roupa, não canta mais, não prega mais, não marcha mais, não dá mais lugar, não toca bateria, não pode mais marchar, não pode mais profetizar. Aí o advogado de defesa, que é o próprio Cristo, diz, então quer dizer que ele não pode dar lugar por causa da roupa suja? Então tá bom, calma aí, anjo, tira a roupa suja e bota vestes novas, vestes novas, vestes novas, vestes novas. Aonde o diabo te manchava, ele não vai te manchar mais. Levante as mãos, tu vai pregar de novo, tu vai cantar de novo, tu vai fluir de novo, você vai alcançar de novo roupas novas. Chacoalha a mão de quem está do teu lado aí. Chacoalha. Diga, o diabo não vai acabar com a tua chamada. O diabo não vai acabar com o teu ministério. Diga, o erro não te define. A tua história fala mais do que o momento da queda. Satanás te aponta porque tu sujou, mas Jesus te ama porque tu é tição, tirado do fogo, tição, tirado. Será que tem uns vasos comigo aqui? Olha o laço sendo cortado agora. O diabo queria manchar nomes, acabar com o casamento, mas Cristo disse, estou te repreendendo. O casamento dela não, o ministério dele não. Ana cantará. Será que tem vasos comigo aqui? Olha o laço caindo por terra. Pastor André, ninguém vai fechar essa igreja, ninguém vai acabar com esses jovens, ninguém vai destruir teu casamento. Vou te levantar de novo, tu vai pregar de novo. Tu não é uma queda, tu não é uma falha, tu é tição, tirado do fogo para Deus. Você não é um erro, tu é constância. Fica firme, Josué. Pega, 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 pega. Tu não é um momento, tu é uma história. Um erro não invalida tudo que tu já fez pelo altar. Tem gente falando, errou, não prega, mas quantas almas ele já ganhou, quanta gente ele já ajudou. O povo te exclui pelos erros, mas Jesus te abraça pela história. História, história. Quem pode adorar? Vamos trabalhar na terra. Vamos tratar a capa. Olha por ela, olha pra ela. Olha aqui do lado. Deus está lavando as vestes dela agora. Não sei quem não crê, mas quem crê, Deus está lavando as vestes agora. O diabo faz fofoca por causa de um erro. Tu não é mentira, tu não é fofoca, tu não é calúnia, tu não é inveja, tu não é fornicação. O adultério de Davi não impediu ele de ser homem segundo o coração de Deus. Você não é o que você fez, você é o legado e o óleo que você carrega. Pega, 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 patata, patata, chatata, chatata. Tição, cadê a tição? Sabe por que tem gente que não prega mais? Porque ganhou 1000 almas e por causa de um erro os homens jogam no inferno. Sabe o que é isso? Advogado do diabo. Deus diz, não, eu pego o óleo, trago as vestes, faço queimar e vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai cantar, vai pregar, vai cantar, vai.
a igreja. Meu Deus. Oh. Preguei só a metade hoje, pastor André. O erro de vocês não neutraliza tudo que vocês fizeram para o altar. Gente enviada pelo diabo diz: acabou, chega, parou. Mas para Deus não. Deus diz: eu conheço a tua história. O teu momento não vai neutralizar agora que eu tenho na tua vida. Te deca massa. Abraça aquele tição ali. Ele quase foi morto. Quase mataram ele. Sabe por quê? Porque os homens não perdoam. A igreja não perdoa. A família dele quase acabou. Mas eu estou dizendo: eu te levanto de novo, Josué. Tu vai pregar de novo, Josué. Tu vai cantar de novo, Josué. Tu vai fluir de novo, Josué. Pega, pega, pega. Ai, meu pai. Fora de novo. Tição tirado do fogo. O que você fez anula a tua história, mas para Deus a tua história está anotada no livro. O que você fez não anula quem você é. Você é tição tirado do fogo, né? Que nós amarra. Sabe por que tem muita gente morrendo? Porque ajudou todo mundo, e a vez que a carne dela venceu, o próprio povo que ele ajudou não perdoou. E Deus está dizendo: não, Josué, aqui a gente tem vestes novas, quantas forem necessárias, mas eu te levanto de novo. Sabe o que é um tição tirado do fogo? Encerrei, tá? Um tição tirado do fogo é uma madeira que foi cortada e foi jogado no caldeirão de fogo para virar cinza. Ah, eu amo isso aqui. O exegeta Wave diz que essa madeira que foi cortada, ela já saindo da árvore, ela já perde as forças e o nutriente. Então a probabilidade de virar cinza é 100%. Mas cortaram ela, jogaram na fogueira, passou 5 dias. O diabo diz: vai virar cinza. Tudo em volta virou pó, mas ela continua queimando. 1 mês. Que praga é essa que ainda pega fogo? 6 meses. Que praga é essa? Tudo em volta virou cinza, mas ele ainda está queimando. 2 anos. Que praga é essa? Que tudo em volta virou pó, mas ele ainda queima. 4 anos. Que praga! Além de queimar, virou brasa. Virou tição. Porque os amigos, parentes, tudo em volta virou cinza? E por que passa anos e ele não para de queimar? Aí o anjo diz: sabe por quê? Porque a resistência não está na casca externa, mas no óleo que queima dentro. Sabe por que ele não apagou? Não é porque ele é mais forte do que todo mundo. É porque quando o pau quebra, por dentro ele diz: só mais uma chance. Quando a carne treme, não me tira do altar não, isso é tudo que eu sei fazer. Quando o pau quebra, não arranca aquelas ovelhas de mim não, ela é tudo que eu tenho. Quando a carne começa a gritar: Deus me ajuda, o teclado é tudo que eu sei tocar. Quando o pau quebra, Deus,
Você sabe que ficar no baixo na tua presença me traz vida. Tu sabe que é a bateria que me motiva. Eu não vou conseguir ficar no banco lá embaixo. Eu não nasci para aquilo. Respeito quem é de lá, mas isso aqui me traz vida. Pensa comigo, gente. 20 anos de chamada, 18 anos de teologia, mais de 15 mil de livros, mais de 70 mil de faculdade. Aí por causa de uma falha alguém diz, banco eterno, nunca mais volta. Tu acha que eu vou conseguir ser um crente normal? Não vou. De duas uma, ou Deus me levanta e me coloca aqui de novo, ou eu vou sair daqui frustrado igual muita gente que nunca mais voltou, porque isso aqui faz meu coração pulsar, isso aqui me faz ferver. E o diabo diz, eu vou apagar ele. Jesus diz, tu até tentou jogar água, mas a brasa ainda está queimando lá dentro. Vamos para a Bíblia explicar o tição? Vamos para a Bíblia? Jeremias capítulo 20, versículo 7. Pazu, pega um chifre de ferro, bate na cara de Jeremias, pá! Com a cara rachada, ele ajoelha e grita o capítulo 20. O Senhor me iludiu, iludido fiquei. Forte mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escândalo, todo mundo zomba de mim. Não prego mais, chega. Maldito foi o varão que disse a minha mãe, nasceu-te um menino. Maldito foi o homem que disse meu pai, nasceu-te um varão. Maldita é a parteira que me deu na mão da minha mãe. Não quero mais saber do Senhor. Parei. Aí quando ele fala, vou embora, Deus diz, te chamei com 18. Tu tá com 60. 42 anos na minha presença. E quer ir embora agora? Vai então. Ele diz, estou cansado de sofrer, estou indo embora. Levanta para ir embora, treme e cai. Levanta, treme e cai. Levanta, treme e cai. Levanta, treme e cai. Ué, tu tá tremendo e caindo por quê? Por que tu não vai embora? Ele diz, eu quero te deixar, mas não consigo. Porque a tua palavra me arde como fogo nos ossos. Eu sou tição tirado do fogo, ferido por fora, mas queimando por dentro. Agora entendeu? O diabo bate na segunda, crise no casamento na terça, humilhação na quarta, prova financeira na quinta, e o diabo diz, semana turbulenta, eu duvido ele ir para a abertura da festa adorar. Tu diz, eu vou quebrado, mas eu vou. Na guerra, mas eu vou. Por que tu vai quebrado? Porque eu estou ferido por fora, mas estou queimando por dentro. Tição, tirado do fogo. Você pode adorar. Aplauda Jesus. De pé mesmo que eu encerrei. Nunca esqueça disso aqui. Eu falei só uma coisa que eu queria falar. São 10h13, eu encerrei. E precisa continuar a festa amanhã. Eu queria falar a segunda. E qual é a segunda? O porquê Josué se sujou e como. Sabe quando ele se sujou? Ano 538, Ciro mata Belsazar, liberta o povo judeu. Ciro não quer monarca mais em Jerusalém. Então, ao invés de colocar Zorobabel como líder, que é da linhagem de Davi, ele chama o sumo sacerdote Josué e consagra rei sacerdote. O que é um rei sacerdote? É um líder político que obedece ao governo, ao invés de obedecer seu Deus. Começa em Josué, vai até Anás e Caifás. Quem é Anás e Caifás? O sumo sacerdote que, ao invés de servir a Deus e cuidar do povo para Deus, ele pega tudo que o povo faz e leva para Roma, e cuida do povo para Roma. Então Josué se corrompe, conectando-se ao líder da Pérsia, chamada de Ciro, para receber salário, começou a dominar o povo para o governo persa. Isso foi no ano 538. E quando ele bota o joelho arrependido? No ano 520. Por que ele botou o joelho? Porque no ano 520, Ageu, o velhinho de 92 anos, começa a gritar nos montes. Josué ouve a pregação. Qual é a pregação do velhinho Ageu? 1:9. Vocês buscam muito e colhem pouco, e o pouco que tem eu sopro. Eu sequei a terra, eu retive os céus, porque vocês não priorizam a minha casa. Mas se me priorizarem, minha é a prata, meu é o ouro, e a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Josué diz, eu vou ter que sair desse governo político. Que
governo político é esse? Essa carteira laranja que eu tenho para pegar dinheiro do governo sem fazer nada, só para oprimir o povo? Chega, quando ele bota o joelho no chão, o diabo aparece na direita dizendo: fala, meu parceiro. Aí ele: por que o diabo é meu advogado de acusação? Aí o diabo diz: só tá me vendo agora? Eu não tô chegando agora, eu tô contigo há 18 anos. Desde quando você fez aliança com o Ciro, parou de ser fiel a Deus, mas foi fiel ao governo para ganhar dinheiro, lembra disso? Mas eu tô 18 anos recebendo propina do governo da Pérsia e nunca te vi. Claro que tu não vai me ver. Por que eu não vou te ver, diabo? Porque eu não me manifesto para quem está na minha mão. Para que eu vou aparecer? Tu já é meu. Se você me vê, tu fica com medo e eu te perco. Essa aliança errada fez você ficar na minha mão. Ué, mas se for 18 anos sem te ver, por que agora você está aparecendo para se opor contra mim? É porque quando você se arrepende, eu te perco. E por isso que eu estou aqui, porque eu te perdi. Mas sabe o que é isso aqui? Nossas sujeiras nos 18 anos. Ué, mas o que tem isso que passou? Isso que passou? Tu acha que eu te mantive na mídia 18 anos como? Tu acha que agora que eu te perdi, eu vou deixar tua reputação limpa? Eu posso não ter você, mas o nome também tu não tem. Ah, você achou que quando explode na internet áudio print daquele líder que todo mundo achava referência e se mexeu com toda a sujeira, tu acha que é surpresa para ele? Não, é surpresa para você que está descobrindo. Porque para ele foi 18 anos Deus falando: sai, larga, vai acabar com a tua família, vai destruir teu ministério. Mas ninguém sabe e ninguém estraga, e eu estou aqui. Aí nesses 18 anos, Josué, não deixei ninguém acabar com o teu nome. Imagina, eu via você entrando naqueles quartinhos com quem não era para entrar e continuava pregando todo dia, entregando ceia, de terno no altar, vestidão machando atrás da mesa. Aí agora que eu te perdi, tu acha que eu vou te deixar no topo? Claro que não, bobinho. Uma hora tudo vem à tona e vai sair caro. Aí Cristo aparece e diz: estou salvando a tua chamada agora. Mas tem uma coisa, Josué: acaba com essa aliança que manchou teu nome. Tira da tua vida esses relacionamentos que acabam com a tua reputação. Para de ser amigo de gente que Deus não conhece. Tem gente que é bom para a tua carne, só não é bom para a tua chamada. Toque é bom, beijo é bom, abraço é bom, mas se tu casar vai acabar com a tua vida. Porque não tem nada a ver com o que eu tenho contigo. Aquela amiga é fechamento, sabe de segredos ocultos seus, e é por isso que eu quero que acabe com essa amizade. Você sempre falou as tuas mais intimidades podres e ela nunca te repreendeu, sempre manteve em sigilo. E quem não te repreende não te salva. Josué, ou tu arranca isso que está acabando com a nossa aliança, ou o diabo vai te levar para o inferno. Porque uma coisa é eu descer no tribunal para te livrar, outra coisa é todo mês tu tá dentro do tribunal sendo julgado de novo. Uma vez ou outra eu te arrancar até vai, mas toda semana, Josué. Até quando perdoa? Já virou apostasia, iniquidade. Eu tô te derramando hoje roupa nova, mas não deixe esse demônio te sujar nunca mais. Quebra essas alianças que te afastam do altar. E eu preciso fazer essa pergunta: cadê o primeiro Josué, que agora está entendendo porque a vida dela está de cabeça para baixo? É dizimista, mas a vida não prospera. Como vai prosperar se Deus está secando tudo por causa da aliança errada? Anda certinho na igreja, mas a vida não flui. Como vai fluir se entra na tua casa que não é para entrar? Você é uma moça limpa, tua casa cheira desinfetante, mas parece mosca, barata, insetos para tudo quanto é lá. Tu diz: como aparece essa praga aqui? É os espíritos imundos que vêm colado com as pessoas que entram na tua casa. Até quando vai colocar lá dentro que eu falei que eu não quero que chegue na porta?
Sabe o que está te matando, Josué? Teu coração. Só porque ela tem saia, gravata no pescoço, está achando que é o melhor de Deus para a tua vida. Cuidado. E eu preciso entregar o microfone, que eu tenho que viajar daqui a pouco. Cadê a primeira vida afastada? Que entendeu o recado na risca. E diz: hoje no tribunal ele trocou minhas vestes, mas eu não vou parar nesse tribunal de novo. Porque só você é a vergonha que ter diabo com as nossas provas na mão. Sabe por quê? Porque a mim tu engana, o pastor tu engana. Sujou? Bota o blazer, bota a saia no pé, bota a gravata no pescoço, ninguém vai ver. E você tá passando batido achando que no céu aceita Vênus na roupa. Ou troca de veste ou vai pro inferno sujo. A maior vergonha não é vir você aqui trocar de veste. A maior vergonha é Jesus voltar e a macumbeira dizer: não é você que marchava? Não subiu por quê? Não é você a do saião? Ficou por quê para queimar com a gente? Pergunto a última vez: tem alguém afastado ou que nunca foi crente? Sai do teu lugar e vem agora. Está na hora de renovar a aliança, Josué. O tribunal foi aberto, o cordeiro com sangue bateu o martelo ao teu favor. Mas chega. Chega. Vou perguntar a última vez: quem é que se afastou? Melhor. Tem crente aqui que hoje falou: pastor, não estou afastado não, mas estou precisando trocar de roupa. Por que tu está precisando? Abraço todo mundo na igreja, mas tem gente da minha casa que eu não falo. Eu separei de quem me traiu, mas aqui dentro ainda tem um rancor. A falta de perdão é o veneno que você bebe de copo cheio e que mata só você mesmo. E Jesus está dizendo: arranque isso de você, Josué. Está na hora de trocar de veste. Tem alguém afastado aqui? Os salvos digam glória a Deus. Tá com medo, irmão? Os salvos digam glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. E essa é a noite em que o anjo do Senhor, o próprio Cristo, está dizendo: eu derramo roupas novas. E troca as tuas vestes e o diabo não te mancha nunca mais. Você pode aplaudir a Jesus? Que Deus te abençoe. Queridos, eu vou estar ali fora com meus livros. Eu esqueci de falar. Esses livros aqui, todos eles, Deus e o ego da humanidade, é só para quem ama estudar Abraão, Daniel, Jeremias, Abacuque, Babilônia, Zacarias. Vencendo as crises é só para quem está em guerra. E põe em ordem a sua bagunça, é só para quem precisa virar a chave. Um é 50, o kit sai a 130, tá bom? Eu vou estar ali fora. O obreiro já arrumou tudo lá? Vamos lá já? Então, vou estar lá, ajuda, porque tudo isso aqui a gente vai transformar em cestas básicas e cobertor. Nós temos um centro de recuperação lá na favela do Lixão, lá em Caxias. E a gente precisa comprar cobertores porque a noite está muito frio. Então você que pode, ajuda a gente lá, tá bom? Diga para alguém: são tirados do fogo. Ninguém apaga a chama que arde em ti. Mais uma vez para Jesus, aplauda com muita força.